Surpresa! Eu voltei. Sim, galera, estamos aqui de novo, aqui no nosso querido canal. Não, eu não fui sequestrado, muito longe disso. A realidade é que simplesmente a minha vida está uma correria e por isso eu não consegui postar vídeos com uma certa frequência. Mas estamos retornando a produzir conteúdo na normalidade. Perdão aí, peço muita desculpa aí pra todo mundo que acabou perdendo aí conteúdo por conta da minha falsa ou minha ausência. Mas saibam que muito conteúdo está vindo por aí. Então, sem demora, sem ficar enrolando, sem ficar falando e comentando mais, vamos direto pro assunto desse vídeo, que é aquela obra tão famigerada e amada por todos e odiadas por nenhum, que é Story of God. E sim, hoje a gente vai fazer a review dos outros capítulos que foram lançados e eu acabei não assistindo, e por isso eu vim aqui trazer pra vocês o que eu achei, o que eu entendi, e se realmente a história tá ficando melhor, mais bem adaptada, ou tudo tá indo pro brejo como sempre. Então, sem mais demora, bora lá pro conteúdo. Vamos começar com o terceiro episódio da segunda temporada de Thor, onde nós paramos, mostrando logo no início desse episódio aquela relação bonita entre os personagens. Nós temos o nosso querido protagonista da segunda temporada, o Pikachu da Deep Web, conversando ali com o entregador de marmita, os dois conversando e tal. E o autor, ele faz bem essa parte para mostrar para as pessoas a relação de amizade desses caras, para você comprar bem isso. Não sei porquê, talvez esteja alguma relação com o futuro, mas vamos ver. A realidade é que depois de mostrar um pouquinho dessa cena, é cortado e é nos mostrado o nosso querido Love conversando com o administrador daquele respectivo andar. E nessa conversa a gente percebe que o Love não quer deixar o Violi passar, porque ele sabe que o nosso querido Violino faz parte de uma organização um tanto quanto questionável. E por isso ele se nega a deixar o Ban passar com tranquilidade. Enquanto o administrador do andar fala: meu camaradinha, você sabe que nós não temos grandes poderes aqui para resolver as bagaças, então fica pianinho aí e para com isso. E é lógico que o Love se nega, e mesmo assim eles acabam tendo uma discussão que na teoria ia desembarcar em alguma coisa grande, mas termina de qualquer jeito e feijoada. Depois disso nós temos a cena do nosso querido Violino com a mina incendiária se tacando na frente do pobre coitado. E como o nosso protagonista dessa segunda temporada pegou um ranço de mulher, e agora ele tá meio revoltadinho, ele já logo manda uma dura na cara da própria menina e deixa a coitada lá sem reação. Bom, após isso, nós temos uma parte bem interessante, onde mostra a relação melhor desses personagens da segunda temporada, algo que eu achei legal. E nessa conversa a gente começa a perceber que cada um tem sua forma de agir, cada um tem sua forma de pensar, e a gente começa a entender um pouco mais como funciona o núcleo desses personagens, além do fato de termos uma conversa até que bem reflexiva, que é feita pela nosso personagem de óculos aqui, a querida nerdolinha, que fala sobre como eles na verdade eles estão presos ali dentro, que aquilo ali não é uma vida, que o que seria bom mesmo é que eles pudessem ficar do lado de fora, eles pudessem ter uma vida diferente sem ter que ficar subindo essa torre infernal. E isso eu achei bem interessante. Um fato que eu estava me esquecendo de falar é que tem uma cena bem interessante que mostra o nosso querido Eminem conversando com aquela menina que é a mais nova do grupo e tentando fazer com que ela se afaste de uma senhora que tá com uns olhares um tanto quanto suspeitos para essa menina. E bom, terminada essa parte, retornando para a programação normal, nós continuamos vendo esses personagens indo direto para seus quartos e tentando descansar, até que do nada, é claro, tudo tem que mudar, porque agora está na hora do Seal, o momento que o Seal aguardou por toda a sua vida. Mais um teste, exatamente. A torre dos testes se mostra novamente, aonde nós agora temos um desafio que é um tanto quanto complicado para o meu cérebro derretido entender. Mas a única coisa que eu consegui absorver de tudo isso, e esse vai ser um teste que vai mostrar quem são eles de verdade, já que eles não vão poder realmente confiar 100% em nenhum dos outros personagens. Então, depois disso, é nos mostrado que o nosso querido Ban não tá pra brincadeira, e em vez de ficar no seu quarto aguardando ou fazer alguma estratégia, ele decide que ele já vai meter-lhe a porrada no administrador do teste, que no caso é o Love, e não tá nem aí, já vai lá direto, o que é a audácia do garoto. Mas tudo bem, sem problemas, sem interrupção, nós somos agraciados com uma luta do Acaraptor contra aquela velha, que na realidade ela tá tentando se aproximar da garota pra poder ter vantagem dentro desse teste e conseguir chegar mais longe. Não que ela soubesse qual seria o teste, mas é óbvio que criança é fácil de enganar, então a menininha ser um alvo fácil. Mas o Acaraptor, que odeia quem maltrata criança, exatamente, ele faz parte do conselho tutelar, já moga a velha na porrada, em uma cena de luta que
Eu não tenho grandes palavras para dizer, não me cargas muitos elogios. Se assim eu posso concatenar, já que a animação não tá horrível, mas também não tá boa. Após muita cena de porrada em idosos, a gente acaba vendo a estratégia que o nosso querido Hakunin vai utilizar. Ele vai o mais rápido possível para o quarto das personagens femininas que são as mais fracas ali no grupo. No caso, a menina de óculos e a criança. E assim ele se aloja lá juntamente com o seu camaradinho do iFood. E nessa brincadeira, a gente acaba finalmente vendo o início de uma belíssima pancadaria entre o nosso famigerado Love e o nosso incrível e inigualável Viola Grayson. E essa pancadaria também não é lá tão louca quanto eu gostaria que fosse, mas tá aí, né? Fazer o que? É o que temos, então é o que aceitamos. A luta vai indo bem pro lado do Viola até que começa a ir mal, aonde nosso querido garoto de cabelos longos e pele clara toma um sacode depois de tomar um belíssimo de um soco do Love e acaba ficando ali desmaiado. E dessa forma que é encerrado o terceiro capítulo da segunda temporada de Tori. Bom, antes do Viola ir lá meter porrada no Love, a gente acaba sendo agraciado com uma característica que eu não sabia que o Ban tinha. Ele tem um stand, exatamente. Ou não sei de onde os caras tiraram, mas o Ban agora é um personagem de Jojo. Porque não é possível, ele simplesmente estende a mão e ele para o tempo do nada, até com o mesmo barulhinho. Todo mundo ficava parado, tá? E ele continua tranquilão. Ele usa o Haki do Rei de novo com os outros caras que vêm tentar parar ele. E também todo mundo fica ali paralisado. Exatamente, agora a gente sabe que o Ban, além de ter o exoesqueleto, além de ter o Red Triss, o Blue Triss e um monte de carambada de poderes, ele ainda possui o Haki do Rei. E também, se bobear, até mesmo os poderes de Jill Brando. Quem diria, não é mesmo? Bom, antes de irmos para o quarto episódio da segunda temporada de Tori, eu tenho que fazer um breve adendo. Desde o primeiro episódio eu sempre fiquei bastante pensativo sobre por que as pessoas não estão gostando tanto desta segunda temporada. E pensando por algum tempo eu acabei percebendo qual é a verdadeira questão que se encontra dentro dessa obra. Que é o seguinte, a primeira temporada de Tori não só pegou uma obra que era mais ou menos e conseguiu fazer uma adaptação muito legal, como ela conseguiu trazer coisas que fizeram que outras pessoas, que nem eu mesmo, ficassem interessadas em conhecer a obra original. Só que essa segunda temporada ela tá tão genérico, tão qualquer coisa, que até mesmo eu que já assisti, gostei da segunda temporada no mangá, eu não estou com lá grandes expectativas para ler o mangá assistindo essa segunda temporada. Veja como massacraram meu garoto. Então eu acho que esse é o problema. A primeira temporada foi tão bem executada que conseguiu fazer com que a gente gostasse da obra sem lê-la e depois fosse ler e gostasse ainda mais. Essa daqui simplesmente faz com que a gente acabe esquecendo dela, porque ela se tornou altamente genérico. E Tori of God, ela é uma obra que não pode ser genérica, porque o que faz com que exista um gostinho especial dentro da história é exatamente o fato dela ter elementos muito únicos, ter uma história muito aleatória, onde quase qualquer coisa poderia acontecer dentro da torre, desde um monstro que é literalmente um gato, até mesmo um ser mega ultra poderoso, super monstro blaster, que na realidade é um maluco que usa óculos e é um nerdola. Isso é muito legal e isso é uma das essências de Tori. Só que nessa segunda temporada ficou tudo meio sem brilho, sem cor, sem vontade. Simplificando, falta um pouquinho de carinho para essa segunda temporada ser um pouquinho melhor. Pois como adaptação, ok, ela até funciona. Como história, ok, ela funciona. Como segunda temporada, ok, ela funciona, mas ela não consegue ultrapassar isso. A trilha sonora, as aberturas, tudo isso é um pouco menos interessante do que da primeira temporada. Ou melhor, é um pouco sem identidade, se comparado com o da primeira temporada. E por isso que eu acho que as pessoas não estão gostando tanto assim dessa segunda temporada. Porque no resto das coisas ela até faz do jeito que dá. Mas tudo bem, vamos parar de ficar enrolando aqui, falando sobre essas questões e vamos logo para o segundo episódio, que começa exatamente onde parou, com a belíssima surra que o nosso querido Viola acabou tomando do Love. Sim, você perdeu por a porcaria de um maluco que é um anão, que luta usando habilidades de beisebol. Meu camarada, você já foi muito melhor que isso. Mas tudo bem, ok. A gente tem um leve diálogo entre esses dois personagens,
que eu achei bem legal, onde o Ban ele fala que ele está subindo a torre e se aliou a Fug para encontrar uma pessoa. E o Love fala, você vai estar atrás dessa pessoa pelo quê? Vingança? E o Ban fala que ele só vai saber quando encontrar. Isso eu achei bacana, bonitinho. E depois disso a gente corta a cena onde é mostrada a nossa querida menina incendiária se queixando da vida. Até que uma galerinha muito da suspeita acaba invadindo o quarto dela, mesmo ela sendo um tanto quanto lesada por ter abrido sem sequer se perguntar quem tava do outro lado. Abrido. Tu é analfabeto. E pra piorar você é preto. Mas tudo bem, tudo certo, ok. Enquanto isso, nós temos lá no quarto onde o nosso querido braço esquerdo, Mega Ultra Poderoso, onde esse cara, tudo da suspeita, também traiu o Prince. Então, no meio desse Game of Thrones da vida, onde é um traindo o outro, a gente tem o Akaraptor junto com o nosso querido Akunin, indo até um dos quartos e conseguindo conquistar mais um para sua lista. Tudo isso indo relativamente bem pro nosso querido Prota de segunda temporada, até que ele descobre que o maluco que lhe cobrava agora está em domínio de um dos quartos. E quem está lá? O nosso querido entregador do iFood. Exatamente, meus camaradinhos. Aparentemente, o entregador do iFood acabou sendo capturado. Mas, na realidade, este sem vergonha se trata de um traidor. Após isso, nós temos a abertura, um ultrassumo do genérico, mas tudo bem. Depois da abertura, a gente acaba vendo um pouco mais sobre o porquê o nosso querido entregador do iFood traiu todo mundo. E a gente começa a entender um pouco mais sobre o passado altamente questionável desse personagem. Como ele foi ajudado e agora ele precisa ajudar de volta. Mesmo que ele tenha que trair pra isso, né, meu camaradinha? Passado esse que mostra pra nós que pegar dinheiro com agiota nunca é uma boa ideia. Um bom conselho pra você levar na sua vida. E é pela falta de ouvir esse conselho que o nosso querido Nia fez essa grande burrada de atrapalhar o nosso protagonista de segunda temporada. Bom, nesse grande Game of Thrones que é esse teste, mais uma traição acontece. O malandro da agiotagem quer trair o Prince e o Prince que tá lá se lascando. Ou seja, todo mundo quer trair todo mundo nessa bagaça. E o nosso agiota, filha de uma mãe, começa a molgar na porrada do entregador enquanto todos estão escutando o que ele está fazendo. Bom, agora sem esperança e sem muito o que fazer, o nosso querido Pikachu decide que vai fazer uma manobra arriscada, fazendo uma última jogada para tentar conseguir fazer com que as coisas se alinhem para que eles possam passar e também acabar com essa patifaria traição que está acontecendo neste momento. Enquanto isso, nós vemos a continuidade da luta entre o Violi e o Love e, meu amigo, tem uma cena aqui do cara pulando simplesmente de forma impossível fisicamente falando, mas tá lá, né, fazer o que? É o jeito, tudo bem, ok, razoável e compreensível, tenha um bom dia. Antes que o Love fosse lá para tentar dar uma finalização no verdadeiro prota dessa história, o Akina finalmente aparece e pede para o Violi ajudar ele, pois ele é o único que consegue ter o poder para conseguir parar esse caos que tá acontecendo dentro desse teste. E como nosso querido Ban não aguenta escutar alguém de cabelo dourado pedindo qualquer coisa, é óbvio que ele decide que vai ajudar. Mas se é pra fazer alguma coisa, faça com muito estilo. Esse é o lema do nosso querido Violi, e por isso é óbvio que ele já chega metendo o sarrafo em todo mundo, lascando doideiro na boca da menina incendiária e tirando de dentro dela uma gosma nojenta. Algo que no mangá, por via das dúvidas, ficou um tanto quanto diferente, mas tudo bem, tudo bem. Bom, nesse momento acontece uma cena que eu achei ok, eu gostei bastante. Vou ser sincero que eu achei bem da hora, que é quando o braço azul enfrenta o nosso querido braço laranja falsificado da Shopee. Ou melhor, tem um enfrentamento, mas a luta acaba acontecendo em off. Mas a presença que ele faz é bem impactante e eu achei isso bem legal. E agora, com os dois protas da primeira e da segunda reunidos, é óbvio que o nosso querido AJ vai de vala, ou no mínimo vai sair daí faltando algumas partes do corpo. Nosso menino Pikachu já começa a dar uma bela surra nesse cara safado, e a pancadaria vai ficando cada vez mais brutal. E nesse momento o Tori dá uma de Kimetsu e começa a mostrar o passado do vilão, né? Mostrando que na realidade ele também não era uma pessoa tão ruim assim e tudo mais. É claro, dando aquela leve passadinha de pano, mas prosseguindo. Então o Akunin já mete uma pokebola na boca do cara, mas no último minuto ele desiste, porque como sempre o discurso no jutsu vence. E temos aquele momento aonde o amigo do cara que morreu fala que perdoa o vilão e tudo mais.
E cara, sinceramente, eu acho que se o anime fosse um pouquinho mais bem competente, ele conseguiria ter feito isso aqui ter um impacto 30 vezes maior. Por mais que a morte do entregador realmente tenha sido brutal, a cena do Wagner perdoando o vilão é muito fraca, cara. Muito fraca. Tem tantas coisas que eles poderiam ter feito pra melhorar, o que no mangá também não é lá tão forte, mas pô, você tem ali dois personagens muito interessantes e você desperdiça tão grandiosamente isso, pô. Aí não, cara, aí não. Aí não deu pra passar pano. É óbvio que o autor, quando ele fez essa cena, ele tava querendo fazer um paralelo sobre a capacidade de perdoar do Ban e do nosso querido Wagner. Mas nesse jeito, dessa configuração, não ficou lá muito bom assim. Por fim, a gente acaba vendo o Love se desculpando com o chefe dele, né? Por ter feito uma belíssima burrada e deixado um monte de gente se lascar, inclusive morrer. E a gente no final acaba descobrindo que o chefe do Love, na realidade, ele trabalha pra Fug, e ele queria que o Wagner subisse a torre. Algo que, se você ler o mangá, sabe que é esquecido gloriosamente. Por fim, a gente tem um diálogo entre o Violi e o Wagner, que no mangá é o ponto onde tem uma das cenas mais bonitas do mangá, se eu não me engano. E, meus camaradinhas, por mais que eu goste dessa segunda temporada até certo ponto, tá muito palestrinha pro meu gosto. Tinha que ter mostrado mais e falado menos. E bom, é dessa forma que se encerra o segundo episódio da nossa review e o quarto episódio da segunda temporada de Tori, mostrando todo mundo lá numa boa, relaxadão, suave na nave, e o Violi com seus cabelos bem sedosos voando ao vento, enquanto ao longe é mostrado o nosso Killua de Tori. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Logo sai a próxima review, e eu estou falando logo mesmo, porque meu amigo, eu sei que eu demorei, mas entendam o meu lado também. Realmente, eu precisei ficar um tempo fora, mas agora estamos voltando à tona com tudo. Bom, finalizando isso aqui, eu acho que a segunda temporada, como eu disse, ela deveria fazer coisas melhores do que o que a primeira fez, mas tá só ali passando na linha de corte. Entretanto, tomara, pelo menos, que no final fique melhor. Mas eu estou com leve dúvidas. E sim, eu vou fazer desse jeito porque ficou mais fácil. 2 episódios, eu junto os dois e faço um vídeo. Porque eu sou um preguiçoso de mão cheia. Bom, simplificando isso, valeu a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!